Já reparou como a história adora transformar pessoas em lendas? Presidentes, cientistas, artistas, todos apresentados como heróis, exemplos de genialidade, coragem ou bondade. Mas e se eu te dissesse que algumas dessas figuras tão admiradas esconderam lados sombrios, controversos e até cruéis? Abraham Lincoln, o libertador que não acreditava na igualdade racial. Abraham Lincoln é lembrado como o homem que libertou os escravizados nos Estados Unidos. Mas o que quase nunca se menciona é que ele não acreditava na igualdade real entre negros e brancos. Em vários discursos, Lincoln afirmou que via a escravidão como um mal, mas defendia que negros e brancos não poderiam viver juntos em harmonia. O legado de Abraham Lincoln é complexo e está longe de ser unanimidade. Por mais que ele seja lembrado como o presidente que libertou os escravizados, há um debate crescente sobre quem ele realmente foi. Nos Estados Unidos, tanto republicanos quanto democratas tentam reivindicar a sua imagem. Para uns, Lincoln é o símbolo da liberdade e da moral política. Para outros, um homem que, apesar de lutar contra a escravidão, nunca acreditou na igualdade racial. Historiadores e ativistas começaram a revisitar cartas e pronunciamentos revelando que Lincoln via a abolição mais como uma questão política e estratégica do que moral. Ele acreditava que negros e brancos não poderiam coexistir de forma igualitária e chegou a propor o envio de ex-escravizados para colônias na África. Por conta de todas essas discussões nos últimos anos, a recepção da imagem de Lincoln vem mudando nos Estados Unidos. Em Portland, por exemplo, manifestantes derrubaram uma estátua de Lincoln durante protestos antirracistas. Em Boston, outra foi removida, uma imagem que mostrava o presidente em pé sobre um homem negro ajoelhado, o que muitos consideraram degradante e simbólico da falsa superioridade branca. A questão é, até que ponto o herói da liberdade acreditava realmente naquilo que dizia defender? E o quanto da sua imagem foi moldada por uma necessidade de criar mitos, mais do que contar verdades? Afinal, por que alguns dizem que Lincoln era racista? À primeira vista, as evidências são difíceis de ignorar. Em discursos e registros da época, Abraham Lincoln usava termos fortemente racializados e fazia piadas com estereótipos de pessoas negras. Em declarações públicas, ele chegou a afirmar que os negros eram naturalmente inferiores aos brancos e dizia apreciar espetáculos de menestréis, apresentações que ridicularizavam pessoas negras em teatros populares do século XIX. Mesmo sua famosa defesa pelo fim da escravidão pode não ter sido tão nobre quanto parece. Lincoln defendia a abolição como um meio de preservar a União durante a Guerra Civil Americana, e não como uma luta moral pela igualdade. Era, portanto, mais um ponto estratégico que devia ser resolvido se os Estados Unidos quisessem continuar unidos e sólidos enquanto nação. Mas o ponto moral em si talvez não fosse tão importante para o presidente. Um documentário da PBS intitulado Os Abolicionistas revela um dado ainda mais controverso. Durante a Guerra Civil, Lincoln teria sugerido aos Estados Confederados que poderiam manter escravizados até o ano de 1900, caso aceitassem se render. Em uma reunião com líderes religiosos negros na Casa Branca, Lincoln chegou a insinuar que os próprios escravizados eram parcialmente responsáveis pelo início da guerra, o que reforça o contraste entre o mito e o homem real. É todo esse conjunto de contradições que faz com que muitos historiadores hoje vejam Lincoln não apenas como um herói nacional, mas também como um reflexo das limitações morais da própria sociedade que o elegeu. Seja como for, sua importância não pode ser negada. O que nos cabe é pensar
até onde o mito do herói pode ser sustentado. Albert Einstein, gênio da física, mas com falas preconceituosas. Albert Einstein é lembrado como o símbolo máximo da genialidade científica. O homem que mudou para sempre a forma como entendemos o universo. Mas poucos sabem que, por trás do físico admirado, existia também um pensador com visões racistas e xenofóbicas, registradas em seu próprio punho. Em viagens à Ásia e à África, por exemplo, Einstein escreveu comentários perturbadores sobre as pessoas que observou, chamando povos inteiros de preguiçosos ou infantis. Ele reconheceu mais tarde que havia sido influenciado por preconceitos da época, mas isso não apaga o fato de que até os maiores gênios carregam contradições. Essas descobertas surgiram em 2018, quando vieram à tona os diários de viagem de Einstein, escritos entre outubro de 1922 e março de 1923, durante uma longa jornada pela Ásia e o Oriente Médio. As anotações revelam um Einstein muito diferente daquele ícone humanista que o mundo celebra. Ao descrever povos que encontrou ao longo da viagem, Einstein escreveu frases duras e hoje inaceitáveis, além das que já mencionamos. Para você ter uma ideia, sobre os chineses, afirmou: são pessoas industriosas, imundas e obtusas. Ainda segundo uma reportagem do jornal britânico The Guardian, os registros mostram Einstein descrevendo crianças chinesas como sem espírito e obtusas, chegando a afirmar que seria uma pena se os chineses suplantassem outras raças. Em outros trechos, ele vai além. Chama a China de nação peculiar com cara de rebanho e escreve que sua população seria mais parecida com autômatos do que com gente. Einstein chegou até a comentar sobre as mulheres chinesas, dizendo que há pouca diferença entre homens e mulheres, e se perguntando como os homens seriam incapazes de resistir à atração fatal feminina. Sobre os demais povos, como os indianos, repetiu essas afirmações, mostrando um preconceito firme contra tais grupos. Durante a passagem por Colombo, no antigo Ceilão, atual Sri Lanka, Einstein afirma que o povo local vive com uma grande imundície e considerável fedor no chão, e que faz pouco e precisa de pouco. Ele também fez comentários generalistas sobre outras culturas, descrevendo habitantes de diferentes regiões do Oriente Médio e do Norte da África de forma pejorativa e desumanizadora. Ao chegar a Port Said, no Egito, o físico escreveu que se deparou com levantinos de todas as tonalidades, como se vomitados do inferno. O mais contraditório é que anos mais tarde, já vivendo nos Estados Unidos, Einstein se tornaria uma das vozes mais ativas contra o racismo, chamando-o de uma doença das pessoas brancas. Após essa fase problemática, Einstein chegou a ser defensor dos direitos civis e apoiou abertamente movimentos antirracistas durante a metade do século passado. Essa dualidade levantou debates intensos entre biógrafos e historiadores. Teriam as visões registradas nos diários sido fruto de preconceitos de sua época? Ou revelariam um lado mais profundo e contraditório do homem por trás da genialidade? Entre o gênio e o homem, o que prevalece é a complexidade. Einstein foi capaz de decifrar o universo, mas talvez nunca tenha compreendido completamente a humanidade. E no fim, quem somos nós para dizermos que somos diferentes? Elvis Presley, o rei acusado de abuso e racismo. Elvis Presley foi um dos artistas mais famosos de todos os tempos. Sua influência ultrapassou gerações, moldando o som e o estilo do rock and roll. No entanto, proporcionalmente ao seu sucesso, sua vida pessoal foi marcada por polêmicas e comportamentos controversos. Você sabia, por exemplo, que ele se apropriou da música negra sem dar crédito
e teve relacionamentos abusivos, inclusive com adolescentes? Priscilla Presley, com quem Elvis se casou, tinha apenas 14 anos quando os dois começaram a se relacionar. Fora dos palcos, o rei do rock era conhecido por ser controlador, agressivo e viciado em drogas. Com um temperamento explosivo, Elvis frequentemente demonstrava acessos de raiva e atitudes agressivas. Ele tinha o hábito de atirar em televisores e destruir objetos em momentos de fúria. Ações que eram vistas como demonstrações de poder e controle. Sua ex-esposa, Priscilla Presley, descreveu esses episódios em uma entrevista à jornalista Barbara Walters, afirmando que o cantor era imprevisível e costumava extravasar frustrações através da destruição, comportamento que se tornava mais preocupante por ele ter recursos e poder para substituir tudo que quebrava. A idade com que Priscilla conheceu e começou a se relacionar com Elvis também levanta, até hoje, sérias questões éticas e morais sobre o início da relação entre os dois. Como dissemos, ela era ainda uma adolescente de 14 anos, enquanto Elvis já estava com 25 anos. Durante o casamento, que ocorreu quando ela estava com 21 anos e Elvis com 32, ela relatou situações de controle, ciúmes excessivos e manipulação psicológica. Essas revelações contribuíram para um olhar mais crítico sobre o comportamento de Elvis fora dos palcos. Além das questões de abuso e temperamento, o cantor também foi alvo de críticas por apropriação cultural. Embora tenha se tornado o rei do rock, muitos dos elementos que o consagraram, como o ritmo, a dança e a expressão, vieram diretamente da cultura negra americana. Artistas negros que criaram e popularizaram esses estilos enfrentavam racismo e exclusão, enquanto Elvis recebia reconhecimento e status de ícone global. Apesar do enorme talento e da influência cultural que exerceu, o legado de Elvis Presley também carrega contradições. Ele continua sendo uma figura que desperta admiração e fascínio, mas a sua história pessoal revela um lado sombrio que contrasta fortemente com a imagem carismática e revolucionária que o consagrou. John Lennon, o mensageiro da paz, violento em casa. Ele pode ter cantado muito sobre paz e união, mas a realidade do ex-Beatle John Lennon era bem diferente. O cantor admitiu em entrevistas que agrediu diversas mulheres em relacionamentos durante a juventude e mesmo durante a idade adulta. Enquanto pregava amor e harmonia, sua vida pessoal era marcada por explosões de raiva e abandono familiar. Sua vida foi conturbada desde cedo, mas nem sempre por responsabilidade própria. A tragédia pessoal que marcou sua juventude, a morte da mãe, atropelada por um policial embriagado em 1958, intensificou seu temperamento, que já era instável. Na época, com apenas 18 anos, Lennon começou a demonstrar comportamentos agressivos e possessivos, especialmente nas relações pessoais. Sua primeira esposa, Cynthia Powell, relatou diversos episódios de violência física e psicológica no livro John, publicado anos após a separação. As atitudes abusivas se estendiam também ao seu primeiro filho, Julian Lennon. Uma carta escrita pela governanta da família, Dorothy Jarlett, em 1968 e revelada apenas em 2015 pelo jornal The Times, descreve cenas perturbadoras do cotidiano familiar. Segundo Dorothy, Lennon era impaciente e frequentemente zombava de Julian, ridicularizando sua aparência e comportamento. Em um dos episódios mais marcantes, durante um jantar, Lennon se irritou com o filho por considerar seus modos inadequados e o agrediu na mesa. Os modos de Julian na mesa eram, no mínimo, melhores do que a média, escreveu a governanta, ressaltando a injustiça e crueldade da cena. Apesar da imagem pública de pacifista, as ações de Lennon dentro de casa revelam um contraste doloroso.
O mensageiro da paz era, na intimidade, um homem violento, impulsivo e distante. Um ídolo que pregava amor ao mundo, mas que muitas vezes falhou em praticá-lo com aqueles que mais o amavam. John Lennon também cultivava uma vida pessoal marcada por infidelidades, abusos emocionais e contradições. Mesmo casado e pai de Julian, ele tratava Cynthia Powell, sua primeira esposa, como alguém descartável, uma namoradinha sem importância, segundo relatos da época. Essa narrativa foi reforçada por Yoko Ono, parceira mais longa e famosa do cantor, após a morte de John, contribuindo para apagar o papel de Cynthia em sua trajetória. O caso extraconjugal com Ono, aliás, foi descoberto de forma humilhante. Lennon, embriagado, confessou a traição à própria esposa, esquecendo que ela ainda era sua companheira. A partir daí, o casamento entrou em colapso. As cartas escritas por Dorothy, que já mencionamos, revelam um cenário ainda mais degradante. Segundo ela, Lennon frequentemente levava mulheres para casa, enquanto Cynthia e o filho estavam ausentes, além de deixar drogas espalhadas por todos os cômodos, um retrato do caos e da autodestruição que marcavam o cotidiano do astro. O divórcio se concretizou após Cynthia descobrir a gravidez de Yoko Ono, encerrando um ciclo de abusos e humilhações. No entanto, Lennon continuou repetindo o mesmo comportamento. Teve um caso de 18 meses com May Pang, assistente pessoal do casal, em um relacionamento que a própria Yoko descreveu anos depois como não prejudicial. A história de Lennon mostra como a distância entre o mito e o homem pode ser abissal. Enquanto o mundo o via como símbolo do amor e liberdade, a sua vida íntima revelava um padrão de possessividade, infidelidade e dor. Uma ironia amarga para quem pregava que tudo o que precisamos é amor. Pablo Picasso, o gênio que destruía quem amava. Pablo Picasso é lembrado como um dos maiores nomes da arte moderna, mas também como um homem cuja genialidade convivia com um lado profundamente sombrio. A famosa frase, só há duas espécies de mulheres, as deusas e as capachos, resume o modo cruel com que o artista via e tratava as mulheres ao seu redor. Ele dizia que as mulheres eram máquinas de sofrimento e tratava suas parceiras como materiais de trabalho. O artista que libertou a arte, na verdade, aprisionava emocionalmente as pessoas ao redor. Picasso teve ao menos 11 relacionamentos marcados por manipulação emocional, ciúme e abuso psicológico. Em todos eles, seguia o mesmo padrão. Idealizava suas parceiras no início, transformando-as em musas e símbolos de inspiração, mas com o tempo as diminuía, humilhava e descartava. As consequências foram devastadoras. Para você ter uma ideia, 2 de suas companheiras tiraram a própria vida após anos de sofrimento emocional. Outras ficaram marcadas por traumas e pela destruição de suas identidades, que se dissolveram diante do controle possessivo do artista. Críticas ao seu comportamento se tornaram cada vez mais contundentes, especialmente de mulheres que questionam até que ponto é possível celebrar a arte sem discutir o homem por trás dela. A curadora de arte, Anne-Catherine Rand, do Museu Picasso, resume o dilema. Picasso era manipulador, tinha um viés sádico e parecia sentir prazer em maltratar as mulheres que dizia amar. Hoje, o debate sobre Picasso vai muito além de suas obras. Ele simboliza a discussão sobre como separar o artista de suas ações e se é possível continuar aplaudindo o gênio sem confrontar o sofrimento que ele causou fora das telas. O pintor espanhol foi casado 2 vezes, mas a sua lista de amantes é extensa e repleta de nomes que marcaram suas obras, como Dora Maar e Marie-Thérèse Voltaire. Esta última ele conheceu aos 45 anos, quando ela tinha apenas 17, o que, como no caso de Elvis,
também levanta muitos debates sobre moral até hoje. Picasso tinha fama de mulherengo e via as relações como mais um exercício de poder. Ele trocava de amores de tempos em tempos e não tinha pudores em conciliar mais de uma relação ao mesmo tempo. Há relatos de que marcava encontros simultâneos com duas mulheres em seu ateliê apenas para observar as brigas entre elas, como se fosse um espetáculo de vaidade e domínio. Em tempos em que a arte é também um espaço de consciência, o seu legado segue cercado por aplausos e questionamentos. Um gênio indiscutível, mas um homem que destruiu muito do que dizia amar. Essas histórias não servem para apagar o legado artístico, científico ou cultural de ninguém, mas para lembrar que idolatrar sem refletir também é perigoso. A genialidade não pode ser desculpa para o abuso, o preconceito ou a destruição emocional de quem estava ao redor.